Nós estamos lidando com um par de conceitos. Como eu disse, vocês, o alvo é tentar examinar, não na forma da dicotomia, do lado direito do lado, mas penetrar na relação na medida em que um, por assim dizer, integra o outro. É isso que nos interessa. O que vai, obviamente, exigir um esforço, até porque em toda a tradição, a tendência é colocar o poder de um lado e o direito do outro, a tradição mais forte, no sentido de transformar o poder de um fenômeno bruto em um fenômeno domesticado mediante o direito. Isso é o que faz a tradição da sobre relação entre poder e direito. Não é o que a gente está fazendo. Mas, não obstante, eu tenho que entrar na discussão dos dois termos, para depois embarcarmos. E comecei com a noção do poder, digamos, jogando com uma presunção de que a noção do direito, até para estudantes pós-graduação, o direito é uma noção mais do que intuitiva, vocês já devem ter formado uma noção de direito razoável. Então, não vou começar por aí. Vou começar pela noção de poder, que provavelmente cada um tem a sua noção intuitiva, mas ela merece um aprofundamento maior. Por isso que ele começou pela noção de poder. O que não quer dizer que a noção de direito também não envolva conhecidos problemas, né? A começar da relação entre direito e justiça, mitologia, figura da justiça, da deusa, que é grega, a origem da palavra direito da expressão em latim vulgar, dialecto, que significa reto de ponta a ponta, reto de cima a baixo, que, portanto, é uma construção que apontava para uma metáfora. O povo dizia que havia direito quando a balança tinha o seu fiel reto de cima a baixo. Portanto, a nossa palavra direito aponta uma metáfora. Se você for atrás da etimologia, então, o que é o direito, você teria que responder reto de cima a baixo. Obviamente, muito pouco até para você dizer, não, mas tem a balança. Enfim, direito também não é fácil de explicar o que é. Mas nós fizemos isso lá, contando com a intuição razoavelmente desenvolvida, acabando assim, certamente. E a palavra poder, como eu disse que isso foi muita coisa, comecei por ela. Começamos apontando também do ponto de vista da etimologia uma certa dificuldade em identificar do que a gente está falando quando falamos em poder. Até porque a palavra poder é uma palavra, em português, é uma palavra derivada de outras expressões do próprio latim, vem do latim clássico diretamente. Clássico, a palavra potência, que também existe em português. E poder, mais em português, é um verbo, substantivo, que é coisa dos problemas que a gente examinou. Então nós vamos às etimologias comparadas, potência, vida, misericórdia, enfim, no meio de várias palavras para identificar a noção de poder, ou pelo menos por aquilo que a gente costuma jogar dentro da noção de poder, origem, hierarquia,
imposição dominante, tudo isso aparece em várias palavras do grego, tudo que nós conhecemos a explorar. Depois nós passamos dessa primeira exploração para a questão do fenômeno. Já que eu não tenho uma estabilidade etimológica, semântica, não é muito fácil dizer o que eu estou falando por essa via. Posso estar falando de potência, posso estar falando de dinamis, posso estar falando de vis, posso estar falando de força, posso estar falando de eratos, que implica vis, mas eu posso estar falando de arche, que não implica vis, mas implica relevância na origem. Tudo isso aparece na discussão. Uma outra via foi tentar examinar o fenômeno como ele se dá. E partindo de uma presunção de que o uso substantivo da palavra, poder, não necessariamente aponta para substâncias. Pode até apontar, se a palavra poder é força e identifica a força como vício, força física. Então, você até pode apontar, mas obviamente isso não esgota, nem todo vezes esgota a expressão. Poder envolve muito mais do que um substantivo que tenha essa possibilidade de identificação, isto é, a possibilidade de você usar digitalmente a palavra e apontar para a palavra. No fundo, você percebe que nos diferentes mundos você está lidando com relações e não com substâncias. Para usar uma expressão que apareceu forte no começo do século XX, dentro da filosofia, a distinção de substância e relação. É uma expressão muito antiga, Aristóteles já fala disso, mas é uma expressão que toma corpo o conceito escolar forte, fundamental, justamente na discussão de expressões como essa, poder e direito. A noção de poder discutida com relação não necessariamente com substância, ela cresce no início do século XX e cresce a partir de certos autores, dentro dos quais está Nietzsche, dentro dos quais está Steiner, por exemplo, na cabeça do Ocidente. E lembrar que na cabeça do Ocidente, igual a Steiner faz com a sua história, isso é possível, ela é muito possível. Tem um capítulo sobre o direito onde ele chama a atenção dos meus amigos juristas, que substantivam os seus termos o tempo inteiro, quando na verdade estão lidando com relações. Sim, é subjetivo. Enfim, é dessa discussão que a gente fala quando diz, olha, a palavra poder, embora em alguns usos aponte para uma substância, na maior parte dos usos aponta para relações. Fenômenos por meio dos quais a gente tenta perceber. Um desses fenômenos, como vocês olham, por exemplo, a questão da soberania, está falando da obediência. Um fenômeno que envolve dois. E claro que eu posso metaforicamente dizer que você obedece a seus próprios fenômenos. Isso é uma metáfora. Então, na verdade, ninguém obedece a si mesmo, salvo por uma construção metafórica. Ninguém se engana Então, por conta disso, nós entramos na análise do poder, tentando perceber o fenômeno da relação. Para isso, nós seguimos até agora as observações interessantes, importantes para o que nós objetivamos, que é o olhar poder e direito, o Elias Canetti. Elias Canetti nos permitiu trabalhar com a relação em vários aspectos.
Primeiro, poder de força. Uma relação entre poder de força. Qual é a relação? Como é que entra? Em primeiro lugar, à primeira vista, a relação de poder e força é uma relação tão ostensiva que a identificação parece natural. No entanto, mostra que a força entra na percepção do poder muito mais no símbolo do que propriamente como um substantivo identificador. Isso que nós vimos. Então, daí o modo como ele lida com certos fenômenos. Força, rapidez, não basta força. Ou seja, o poder não destaca apenas força no sentido de luz, destaca também força no sentido de agilidade. Força ali é a agilidade. Por isso, também por isso que a simbologia do poder, a simbologia política do poder, o leão é usado muitas vezes como símbolo. Mas a águia também é. Em termos de força, nós vemos aí até uma certa desigualdade. Não que a águia seja fraquinha, o seguramente é muito mais forte, mas o fato da águia aparecer como símbolo, ele é mais até do que o leão, por causa da agilidade. Então, por isso, Kant nos introduz na questão do poder, tentando nos fazer ver como é que ele aparece, portanto, aparece sempre para os outros, mediante essa simbologia. Indo na mesma simbologia e tentando separar uma coisa da outra, mas em um lugar que a gente vive. Ele tenta mostrar que o poder não se identifica com a força como simplesmente. Enfim, o fato rápido, depois do século não fugir mais, que a gente já examinou. Em termos de poder, força, rapidez, agilidade, nós começamos a verificar que a noção de poder pode ser percebida também no relacionamento humano a partir de certos comportamentos paradigmáticos. Eu olho a simbologia quando eu vejo força e agilidade, rapidez conjugadas nessa simbologia. Quando eu olho para o símbolo, eu percebo relações de poder e relações paradigmáticas, como é a situação de pergunta e resposta. Bom, na pergunta dizer, a gente sempre pode ver uma impulsão dentro do outro. A pergunta aparece como um meio do poder nesse sentido, se não até do próprio exercício daquilo que nós estamos buscando. Que isso tem uma relação com o poder que não é ostensivo, com essa coisa inquérito, com essa discussão mesmo, não quando você pensa em tomar decisão para agir no momento, perguntar você pensa, você tem que. Enfim, o esquema da pergunta e da resposta é um esquema interessante. O Kant mostra que aqui no fenômeno do poder aparece. Nós examinamos isso e examinamos justamente também o modo como você se comporta perante a pergunta. Se a pergunta tem as características da agilidade, da força ágil da águia, corta, mais ou menos, você está preparado, às vezes você não está preparado, a pergunta surpreende, você gagueja, não tem como responder, não. Isso é feito a todo momento, eu vou fazer isso com você, vou dar esse exemplo, aquilo, bom, mas então, e aquilo? Não, coloca a sua audiência numa posição em que ela não sossega, ela não descansa. Isso na relação de poder
se mostra como algo importante. Uma defesa importante, ele não fala nada. Até que o professor chega e fala assim, você que não abre a boca, vamos ver, fala alguma coisa. Não deixa você ficar em silêncio. Porque é uma defesa. Se eu não sei, pelo menos, eu não vou mostrar que não sei. O silêncio é uma coisa importante nesse sentido. Nesse jogo. E junto com o silêncio vem, como nós vimos, o segredo, o sigilo. Que sem dúvida faz parte do fenômeno. Do fenômeno visto agora como relação. O sigilo não é uma coisa que você guarda para você guarda para os outros. A questão do sigilo, do segredo, diz o Canetti, nos leva ao núcleo do poder. Coisa importantíssima. Sigilo, segredo de quem? De que lado? Em termos da relação. Enfim, ocultar é um comportamento importante na relação de poder. E isso nos faz perceber, sem que eu não agora, quando nós entrarmos nas relações humanas em termos de discurso, nas relações discursivas, nós vamos surpreender o poder no silêncio e nas pausas. Desculpa. Tem gente que, como Fidel Castro, consegue falar 6 horas sem parar. Mas não é fácil, a gente sabe disso, não é fácil. E para você fazer isso, falar 6 horas sem parar, você tem que ter toda uma modulação da voz e capacidade de fazer interrupções sem o que o outro se perde, você perde atenção, por exemplo. Então, a modulação, você fazer uma pergunta e parar e ficar olhando, quando alguém ameaça falar, você não deixa ele falar e continua, não mantém a palavra. Isso a gente sabe faz parte desse jogo. O poder no discurso. O direito está cheio disso. Para avançar ainda no direito. Eu estou mostrando para vocês por que ele está seguindo esse caminho. Nós estudamos a questão do poder, da relação do silêncio, a relação de silêncio e segredo, o segredo como a ocultação como uma das áreas do poder, e daí a relação entre o poder e o ato de julgar e sentenciar. Como é que essas características do poder entram no sentenciar e no julgar? A ambiguidade do julgador, enfim, a ambiguidade que aí aparece a questão do poder, no caso, o poder do juiz. O juiz é aquele que aparece na figura do que não é parcial, isso se discrimina. Do outro lado são dois. A figura da imparcialidade do juiz o predicado da imparcialidade do juiz é uma coisa importante para toda a explicação da legitimidade do direito, etc. Sabemos disso. No entanto, o que o Canetti mostra é que não é bem assim que as coisas funcionam quando você olha para a perspectiva do poder. Por quê? Porque, embora o juiz seja imparcial de lá entre 1, 2 e 3, na verdade, quando ele fala e decide sobre o bem e o mal, ele nunca está do lado do mal, ele sempre está do lado do bem. Então ele é imparcial, vírgula. Não propriamente imparcial. Ele próprio está de um dos lados. Você vai dizer, bom, mas no começo eu tenho uma dúvida, né? Mas é muito curioso isso. Ele não é imparcial no sentido que ele é neutro. Aí, um dos mais complicados problemas da hermenêutica jurídica em definir o que é objetividade. Se objetividade significar neutralidade, a gente está perdido. Porque
Na medida em que o direito envolve o fenômeno do poder, o máximo que você consegue é a tal imparcialidade, que não significa neutralidade. O juiz não está perante o 1 e o 2, está perante o bem e o mal distante. Então, ele toma partido, de cara, ele está sempre ao lado dele. Isso pode examinar a figura do legislador racional. Aparecer esse problema. É um instrumento do poder que se usa. E tem a ver com isso aqui, com essa figura, como a gente examinou. E ligando uma coisa à outra, da sentença do juízo à posição daquele que perdoa, a posição da graça. O que também, no fundo, olhar no ângulo do poder, talvez seja das formas mais sutis do poder, como se viu lá no filme de vocês, a lista do Chile. Diz isso claramente, que o céu é uma concentração que simplesmente matar e fala, por que ele matar você? Não se toca para a queixa dele. Claro que tem todo um clima do filme, etc. Mas o Canet chama a atenção para isso. O poder de perdão, eu entro numa das fórmulas mais sofisticadas do exercício disso que a gente está procurando entender que é o poder. O Canet até faz uma observação de ordem psicológica, psiquiátrica, dizendo que do ponto de vista da psiquiatria, da psicologia, aquele que nunca perdoa, que é incapaz de perdoar, é ser monopítico, é chamado de paranoico. Quem não consegue perdoar é ser um pouco mais suave, obtuso, teimoso. São figuras mais suaves, teimoso, obtuso, até você chegar ao limite que é o paranoico, o cara que jamais perdoa. Mas nunca perdoa. É uma figura estranha dessa relação. Existem detentores paranoicos do poder, soberanos paranoicos? Claro que existe. Claro que existe. Provavelmente isso leva a situações complicadas de exercício dessa relação. A gente sabe até a história. Os paranoicos acabam levando a pior em certos momentos. Por quê? Porque a questão do perdão, a questão da graça é uma coisa impossível. O termo do perdão, do julgar e da graça nos conduz. Finalmente, foi o que eu disse na semana passada, a pergunta é: afinal, o que nós estamos falando? Poder. Poder de relações. Existe alguma coisa nesse ano? O segredo está grande. Perdão tem uma forma sofisticadíssima importante. Julgar envolve questões. Não. Do que nós estamos falando? Em termos de ordem. Aqui se introduz um termo que o Canet nos ajuda nessa relação, talvez um dos temas cruciais, mais difíceis de a gente enfrentar, sobretudo quando a gente pensa nas formas mais tradicionais pelas quais se lida com a relação entre poder e direito. Poder como uma coisa bruta e o direito como uma espécie de domesticação. Porque é a forma mais usada no linguajar, no senso comum jurídico. O direito domestica. O poder aparece como uma coisa mais bruta. Também. Isso parece apontar na direção de duas qualificações. O direito tem a ver com a razão e o poder tem a ver com a não razão. A brutalidade fica alguma coisa separada.
Evidentemente que, por tudo que nós dissemos até agora, percebe que não é bem assim. As coisas não são tão separadas desse jeito. Poder aparecer no lugar, você pensar, aparecer no perdão, aparecer no momento da pergunta e da resposta, aparecer no segredo, no ocultar, aparecer na simbologia. As coisas não são assim, tão drásticas de tal maneira que eu pudesse aceitar esse senso comum e dizer poder irracional, direito racional, que é o que esses senso comum jurídico acabam fazendo, transmitindo para a gente. É isso que a gente está questionando. Mas o tema precisa ser enfrentado. O Canete enfrenta esse tema, ele não fala de razão, de racionalidade, das coisas, mas ele faz uma descrição que me parece importante para nós enfrentarmos. Ele discute uma das manifestações importantes do poder mediante aquilo que, do ponto de vista humano, a gente chama de comando. Ordem no sentido de comando. Dar uma ordem. Comando. Isso, comando é uma manifestação importante do poder, da relação com a sociedade. E o comando tem uma característica muito peculiar e importante, para a qual ele chamou a atenção, e que vai nos ajudar a começar a entender o tema da racionalidade e como é que a razão vai ele começa com uma expressão que talvez eu tenha aprendido nos campos de concentração que eu viveu quando criança. A palavra inicial dele, comando, é ordem a ordem. É uma coisa muito antiga. Aliás, ele até diz, isso é uma coisa que na educação militar é muito comum. Lá é levar ao extremo, ordem a ordem. Você não está aqui para pensar, você está aqui para obedecer. São coisas que a gente ouve, eu nunca fiz educação militar, eu senti isso na pele, quem fez talvez saiba. Essa expressão é uma expressão forte. Ordem a ordem, você não está aqui para pensar, você está aqui para obedecer. Primeiro obedeça, depois pensa. Você tem essa outra discurso. Ok. Mas, enfim, ele começa citando essa frase, ordem a ordem. E aí ele diz, por que ele fala ordem a ordem? O que eu quero isolar quando eu digo ordem a ordem? A observação dele é, a gente fala muito isso, mas reflete talvez pouco sobre isso. Por que se diz ordem? A gente costuma aceitar isso, por exemplo, por uma espécie de incorporação histórica, cultural. Todas as civilizações, qualquer cultura, a gente vê isso. Em qualquer formação que apareça o elemento militar, enfim, isso sempre existe. O comando é uma coisa importante. É essa. Se existiu sempre, parece uma coisa natural e até indispensável. Eu conheço cultura nenhuma viva sem ordens, sem comandos. E nelas, ordem a ordem. Até porque, diz ele, a visão dele, que ele sofreu ele diz, a gente nasce ouvindo ordens. O jeito que ele escreve é uma coisa terrível, mas a gente nasce ouvindo ordens. A mãe, o pai, os mais velhos, mas desde pequenininho você começa a ouvir ordens.
Não? Claro, elas vêm dos cigarros, outros gestos, tudo mais. Eu não olho. Não? E ele diz, esse adestramento é uma coisa que é importante na vida humana. Estão aí os meninos loucos, nos dá uma pista disso. O que acontece nessa gente? Nos casos conhecidos. Mas, de certa maneira, em qualquer sociedade, se sofre um processo de adestramento. E ele usa a palavra adestramento de propósito para dizer que isso é o que você faz com os animais também. Aliás, não importa o grau de imprevisibilidade comportamental do animal, existe adestramento em tudo quanto é animal, ele pulga, né? As pulgas amestradas, né? Lógico, adestramento de leões, de cachorro, todo mundo, a maior parte acho que até conhece. Brinca com o seu cachorro e vê que ele aprende. Não? Responde, ele fica adestrado. Portanto, no comando existe alguma coisa que vale a pena ser aprofundada e que talvez aí se esconda um pouco dessa questão racionalidade e irracionalidade que está espelhada na ideia de que o poder é domesticado. Nessa direção, o Canetti diz que comando, a ordem, dar ordem, é alguma coisa que precede a fala, é mais antiga do que a fala. E aí que ele diz, não for assim, você não conseguiria explicar como é que um cachorro entende você. Não dá para dizer que o cachorro fala, mas ele te entende quando você dá uma ordem. Sempre. O seu cachorro entende, sempre. Meu amigo. Não, nem sempre. Mas, sempre. Cachorro entende. E isso, essa ideia do adestramento do animal, diz o Canetti, se baseia exatamente em que, sem fala, não precisa do fenômeno da fala, não? Eles, de certo modo, reagem. E reagem de uma forma que se espera deles. E a ordem, o comando, tem um pouco esse sentido. O comando está ligado a um tipo de reação, para a qual você cria uma expectativa. Você espera que ela reaça. Quando você diz para o bicho, senta, você espera que ele sente. Isso me faz pensar, dizer, no comando, na ordem, como algo que precede a ilusão. Existem psicólogos, talvez já um pouco antigos, em 60, existem psicólogos que tentaram, por exemplo, interpretar o fenômeno da linguagem a partir de ordens, dizendo que assim, a gênese semiótica das palavras começa não com a sintaxe, mas nem com a semântica, mas com a pragmática. Por quê? Porque o que a gente aprende primeiro são ordens. Depois, a gente adquire significado. Inclusive, desses psicólogos, como Miller, como Ledas, examina particularmente a expressão mãe. Tenta mostrar com os teorias que realizou o psicólogo à época, quando a criança começa a falar mãe,
obviamente deixa a mãe feliz, se envergonhada, não? E se ela prestasse um pouquinho mais atenção, ela ia ver que a criança é capaz de falar mamãe também para outras pessoas, que não necessariamente aqui. Então, ou seja, a mãe não tem um sentido semântico. Então, que sentido tem primitivamente? Segundo o Weber, tem um sentido pragmático. Tem tudo comando. Mãe quer dizer, dá de comer, não fode, qualquer coisa assim. Em aberto, mexa-se. Quer dizer quero, ou mexa-se. Está infeliz. Você vai interpretar. Mas é uma ordem não identificável. Tanto que a mãe, depois de um certo tempo, fala, pode deixar. Eu sei o que ela quer. Claro, você atribuiu o sentido, mas não é necessariamente a criança. O começo é uma ordem. Viu alguém falando sobre esse artigo? Isso mesmo. Mas não fala. O que ele está falando é isso. E ao falar disso, ele aponta um negócio mais importante para nós. Ele diz, comando não é uma... Ele não só vem antes da fala, talvez esteja no começo da fala. O Weber permitiu que alguns linguistas dissessem que no princípio era o verbo, literalmente. Ou seja, que as palavras originais são verbos e não substantivos. Ou seja, não pode ser. Porque o verbo indica sempre uma agir. E provavelmente o tempo fundamental dos verbos é o verbo. Aí já é teoria da língua. Mas eu dizia, o Canetti aponta para um outro fenômeno aqui, que é importante para a discussão do poder, que você está direito, nessa direção, porque quando ele diz que a ordem, o comando é mais antigo do que a fala, ele não está nem interessado em discutir a própria origem da fala, ele vai realmente mais longe. O problema não é que o cachorro entende o homem, ele sempre. O problema é que o comando, a ordem, ela existe Eu vou pegar xerex aqui, eu vou ter que voltar. Mas isso que é interessante e importante. E aqui ele faz uma correlação nesses termos. Ele diz, a observação mostra que existe, por exemplo, uma manada de cervos, sempre uma espécie de cervo um líder, que quando chega o leão, o tigre, ele levanta a cabeça. Quando ele levanta a cabeça, todos param. De repente ele corre e todo mundo sai correndo atrás dele. Ele diz, claro, também tem ser humano, em termos de linguagem. Isso tem a ver com comando e com ordem. Não tem nada a ver conosco. Mas talvez a gente possa dizer que nessa forma primitiva, a ordem, o comando, tem uma correlação, aí aparece tem uma correlação direta com a fuga. Ordem e fuga são termos correlados, pelo menos quando eu olho para os animais. A fuga relacionada com o comando me permite dizer que no âmago da fuga não está o modo como provavelmente as criaturas animais se relacionam umas com as outras. A gente tem meio exemplos. Ele vai dizer, uma das razões pelas quais o animal foge é porque ele tem um medo mortal de ser devorado. Por isso ele foge. A fuga é a melhor das reações. A ordem obriga o mais fraco, aí é uma relação forte e fraco, obriga o mais fraco a se pôr em movimento. Meio com ele se defende.
Não importa se você vai ser perseguido ou não vai ser perseguido. Escolha o primeiro. O que importa aqui, dizer, quando eu observo como uma reação ao comando, é verificar que essa reação conhece intensidade que variam conforme você veja o comando, não o exercício de força, mas a ameaça da força. O que faz voltar ao começo do curso. Poder tem a ver com força? Tem, mas não com a força ela mesma, mas a força enquanto símbolo, a força enquanto potência, portanto enquanto ameaça de uso de força. Isso vai dos animais também. A ordem que obriga o animal mais fraco a fugir, no momento, não depende dele ser perseguido imediatamente. Logo em seguida, quando ele se põe em fuga. O que importa aqui é dizer a intensidade da ameaça, enfim, da imposição daquilo que a gente poderia chamar de a imposição do terror. Então, aqui ele faz uma observação toca na filosofia existencial. A ordem mais antiga é a ordem de morte. É bom lembrar que provavelmente isso está no âmago da existência humana. O viver está ligado ao morrer. É uma observação alatra, mas importante. Importante porque quando ele pensa nos animais, ele está dizendo, ó, falando de seres vivos, animais, o horror à morte é algo importante. Por isso o comando mais antigo é o comando da morte, a sentença da morte, né? Nesses termos. Se você puser de lado por um momento que na origem da ordem está esse momento de morte, de ameaça de morte, e que tem por correlato a fuga, e aqui eu percebo talvez a origem, eu estou tocando nas origens do poder, não? Pondo um pouquinho isso de lado, nós podemos dizer que o que chama a atenção numa ordem é o fato de que ela provoca uma ação, uma reação. Vamos destacar esse aspecto. A ordem pode aparecer de muitos modos até no ser humano, mas basta você indicar com o dedo alguma coisa, apontar e pronto. A criança na escola aprende isso. O professor olha para o aluno, só faz o gesto, pode acontecer. Você não tem palavra aqui, você se comunica, é uma forma de comunicação. A ação, a reação é alguma coisa importante. Agora, uma característica da ação-reação em face do comando ordem é que a réplica incomoda o comando, vamos dizer assim. No princípio, um comando que admite réplica não funciona bem. Ou seja, a gente sabe que, por isso a expressão ordem é ordem, se você tiver que explicar a ordem, ela vai assumir. Não dá. Tem que ser entendida intuitivamente, imediatamente captada, e se for pedir explicação, você nem pestaneja. Fora. Mas é o fora.
Assim que ela funciona. Observação que ele está fazendo. Ou seja, é próprio da ordem no sentido de comando, é próprio da ordem não admitir réplica. Não admitir réplica significa ela não deve, nem pode ser explicada, discutida, colocada em dúvida. Não faz parte dela. Ao contrário, por presunção ela é clara e concisa. Por presunção. Se houver quanto mais houver distanciamento entre a ordem e a ação, mais a ordem é fraca. A ordem tem que ser obedecida imediatamente. Não dá para ver. E por isso é complicado você manejar o tempo das ordens. É complicado, tanto que o direito vai ter que lidar com isso. Vigor, vigência imediata, promulgação, efeitos imediatos, efeito retroativo, às vezes até, pega não só agora, mas para trás também. Como é que eu lido com isso? O que eu estou sugerindo é que esses instrumentos jurídicos que a gente conhece, a teoria das normas, tem a ver com esse tipo de fenômeno. Estou aqui dizendo e adotando a teoria de que a norma jurídica é um comando, mas é a teoria mais antiga. Aparece em Hobbes, por exemplo. No século, final do século XIX, no século XX que começaram a aparecer as teorias não imperativas, que não vingaram completamente. Não é uma proposição condicional, etc. Quando vinha a questão da vinculação, a imperatividade posta fora pela porta e entrava pela janela dos fundos, alguma coisa assim. Não é fácil você chutar completamente a imperatividade da noção de norma e de norma jurídica. Sempre aparece, e você tem que acabar lidando com isso. Dizer que ela é puramente uma relação de dado, isso segue aqui. O próprio Kelsey, que começou dizendo isso, até que chegou e falou assim, bom, se é proposição jurídica, vamos falar de norma. Enfim, não é fácil você vencer isso. Esse momento da vinculação, e esse momento da vinculação nos faz pensar no Canetti quando tenta lidar com a noção de poder a partir desse elemento que, diz ele, é anterior e vai além da linguagem. Pega o animal também. Enfim, não há réplica. E quando ele diz não há réplica, obviamente ele está pensando nos seres humanos, mas ele está pensando também nos animais. É a partir daquele paradigma que ele afirma não há réplica. Em termos humanos, claro, você discute e tal, é só meio de defesa e tudo mais. Mas em termos do animal, você percebe que o funcionamento do mecanismo tem que ser imediato. Do ponto de vista humano, evidentemente que você pode, no caso do direito, fixar a ação para mais tarde, pospor o momento da reação. Mas aí vem um segundo aspecto importante na análise da ordem. Quando você faz isso, mesmo posposta a ação, ela tem que ser determinada. Não pode ser vaga, em princípio. Senão a ordem não funciona. A gente vai ver depois que... A gente vai ver... Foi uma ordem. Tá bom. A gente vai ver depois que, em termos humanos, essa determinação barra indeterminação tem uma importância enorme no exercício jurídico do poder, ou do poder jurídico, como vocês queiram chamar por enquanto. Em princípio, isto é, se você olhar a natureza animal, a ordem
tem essas duas características. Ela provoca uma reação imediata e, quando não é imediata, tem que ser determinada. Agora, no direito você vai perceber que o poder entra dentro de um jogo em que a imediatez e a determinação podem ser manipuladas, vamos dizer assim. Guardem apenas isso. Isto é, existem ordens que não são imediatas, mas não são determinadas. E isso provoca outro tipo de efeito quando a gente pensa no direito como poder. Mas, por enquanto, fica entre parênteses. O que está sendo observado aqui é que, em termos animais, tem que ser determinado. Por outro lado, embora a gente tenha logo no começo dito que poder não está ligado necessariamente à noção de força, não se reduz à noção de força, a gente percebe que no comando, na ordem, o elemento força desempenha um papel importante. Ele não permite identificar poder e força. Volta a questão do rato, do gato, etc. Ele não me permite fazer essa identificação, mas ele me permite perceber uma outra coisa, que na relação de poder, a força desempenha um papel importante. Até porque, como ele diz, na origem da ordem surge alguma coisa estranha. Isto é, você deve considerar o mais forte. A ordem tem algo de mais forte. Isto é, a expressão mais forte desempenha no comando um papel aqui. Um princípio dizer, olhando para os animais, a ordem funciona em termos da relação forte e fraco, porque aparece aí uma consideração, que eu pensando em animais não precisa ser uma consideração, pensando em seres humanos talvez, você possa dizer que sim, aparece, digamos, uma perspectiva de falta de êxito em desobedecer. É claro que a corça, quando enfrenta o tigre, ela sai correndo, porque de alguma forma, o rugido do tigre, que é uma ordem, corresponde para ela a uma fuga, porque naquela ordem está um elemento mais forte aí presente. Não vai ter como enfrentar o tigre. Agora, isso significa, de modo geral, volta à questão da réplica, que a ordem, no nível que envolve poder, ela não deve conhecer nenhuma réplica, mas, em geral, ela, por assim dizer, ela não só não conhece réplicas, como ela não conhece dúvidas. Enfim, ordens não são postas em dúvida, por assim dizer. Até porque, se for posta em dúvida, você não tem comando mais. O comando tem essa peculiaridade de produzir um efeito. Um dos efeitos do comando é não produzir reflexão, mas reações quase do tipo do animal, fuga. Essa simplicidade, até unidade da ordem, mostra que aqui eu tenho um elemento de absoluteza, enfim, caráter absoluto e de incontestabilidade, não nos deve também nos enganar totalmente. Talvez nessa forma simples a ordem seja com essas características.
Mas não é só isso. Aqui vai entrar um outro elemento que vai ser muito importante. Se eu entendi, quando a ordem ela não é obedecida e ela não pode se fazer atuante, descaracteriza a ordem? Eu dou uma ordem, mas a pessoa não cumpre, nem eu posso fazer ela cumprir. O que eu fiz foi dar uma ordem ou foi simplesmente algo Ela vazio? implica, um dos pressupostos é que a relação de força aí aparece. Então, vamos dizer assim, no comando, é muito difícil você falar na relação inversa. O comando da corça para o leão sair correndo. Não funciona isso. O que ele está dizendo é que, curiosamente, embora poder e força não se identifiquem, no comando, e a gente está olhando comando que tem uma importância muito grande, esse enorme, no comando o elemento força aparece. Então, pelo menos eu noto que no comando, né, a força está de um lado e não do outro. Está do lado que comanda e não do comandado. É isso que ele observa. Manda quem pode, poder, Obedece quem tem juízo. Porque sabe que se vai sofrer uma consequência. É um pouco por aí mesmo. No fenômeno, o que não quer dizer que você esteja confundindo poder com força. E nem esteja colocando direito ainda. Isso daí vai estar respaldada pela força? Isso já, ainda não. Ainda não. Quer dizer, isso já é uma racionalização em cima da nossa brincadeira. Norma, sanção, respaldar a força. Isso já são racionalizações. Eu não quero chegar direto. Então, prefiro não dizer isso ainda. Ou talvez nem dizer isso. Depois a gente vai dizer isso. Aqui, nem sim nem não. Apenas mostra que tem uma relação. E, agora, ele diz, a simplicidade desse modelo, a ordem não admite réplicas, não há reflexão, tem que ser imediato, ou pelo menos no mínimo determinado, coisas do tipo, não? Diz ele, você precisa decompor essa simplicidade para entender melhor o que acontece. Bom, aí ele diz o seguinte, toda ordem ela tem uma estrutura composta. E para explicar essa estrutura composta, ele diz toda ordem tem um momento de impulso. Tem um momento de impulso. Enfim, a ordem, por assim dizer, força o comandado a um tipo de reação. Então, um dos componentes da ordem pode ser denominado de impulso. Impulso no sentido de impulsionar mesmo. Em todo comando existe esse momento do impulso. Então, agora, esse momento do impulso é, por assim dizer, do comandante para o comandado. Ok? Então, faz parte do comando, da ordem, da sua estrutura, um momento que está no lado do comandante e vai para o comandado. Isso ele chama de impulso. Mas, quando o comando, quando a ordem é dada, existe um outro momento, diz ele. É um momento que, dada a ordem, fica no comandado. É alguma coisa que fica e permanece no comandado. Enfim, quando você dá uma ordem, existe uma série de reações possíveis que ficam, por assim dizer, circunscritas. E aquela reação que vem do impulso, ela fica, por assim dizer, basicamente, armazenada no comandado. Esse armazenar no comandado, dizer, é uma coisa importante.
alguma coisa fica armazenada. A isso que fica armazenado, Canetti chama de aguilha. É uma metáfora. Ele diz, uma ordem, mas eu não vou poder entrar a isso, se assemelha a um aguilhão, um filete, um vestido, e você enfia na cabeça dele. Uma metáfora. Bom, na medida que você enfia, fica no outro. Então, diz ele, o fenômeno da ordem, o comando, o poder ali dentro, implica um impulso, mas implica alguma coisa que fica no aguilhão. Esse aguilhão que fica no ele, por assim dizer, ele delimita as possibilidades outras de réplica. Limita o que pode e o que não pode. Não? Alguma coisa, evidentemente, se perde nesse aguilhão. No momento que a ordem dada, vem com toda a clareza. Mas elas ficam um pouco esmaecidas, mas nunca se perdem totalmente. Aqui que ele vem com a história da criança. Ele diz, ser criança é receber aguilhões o tempo inteiro. Toda hora enfiando na sua cabeça. Os receptores mais afetados por ordens dizer são as crianças. Aliás, a frase dele é fantástica. Parece um milagre que elas não sucumbam debaixo do peso de tantas ordens. Que elas consigam sobreviver aos mandos e desmandos dos seus educadores. Graças a Deus, vocês não são mais crianças. Né? Mas esse é um tema importante para a gente discutir. Quando discutimos poder. E isso vale, obviamente vai valer quando nós discutimos poder direito, ainda, logo começaremos a fazer isso diretamente, como vale quando se discute poder com outro tipo de relação que aparentemente é muito mais racional, domesticado, não tem nada que ver com poder à primeira vista. O direito ainda tem sanção e tal, mas isso que eu estou fazendo com vocês, não tem. O que eu estou fazendo com vocês? Exercendo um ato pedagógico. Eu estou ensinando. Estou aqui como professor. Profissão. Isso é ato pedagógico. O Canetti sugere, vocês lembram aqui, parece um milagre que consiga sobreviver aos mandos e desmandos dos seus educadores. Então, o que ele insinua aqui é que isso está até em atos insuspeitos, como penso em poder. Como é o ato pedagógico? Não sei se deu para distribuir para a leitura do livro. Não, do passeio. Não acharam? Não. Rodrigo Passeio, são dois sociólogos suíços que na década de 70. Em 70 escreveram um livro que na época teve uma grande repercussão que se chama da reprodução. E que é um livro de sociologia sobre a educação, do ato pedagógico. Sociologia da pedagogia. Eu acabei lendo esse livro no começo da década de 70, começo, 74, 73, por conta de um amigo meu, um jurista, aqui Falcão, anos, e que depois foi no mestrado em Direito em Harvard, e eu lembro que eu
Suíça e fazendo mestrado em pedagogia, doutoramento em pedagogia. Quando eu fui visitar a Suíça, ele chegou e disse: olha, eles põem um livro fantástico, você precisa vai reprodução e tal. E eu li o livro, realmente, que foi uma coisa extraordinária. Você descobrir o poder num ato completamente insuspeitado, imagina, um ato pedagógico. Isso criou um monte de novas linhas na cabeça. Mas O Foucault coloca isso nas escolas, fábricas, todas as... lógico. O Foucault é mais ou menos nessa época. Mas ele não há uma relação direta entre eles. Sempre depois espalhou. Não só, mas o Foucault espalhou porque ele disse que todo exercício de poder, a partir de um certo período da história ocidental, é disciplina. E disciplina tem a ver com os autores que nós estamos falando. Mas o Canetti, nesse ponto, o que ele está dizendo é isso. Ele fala, olha, uma característica, a ordem tem esses dois momentos, o impulso e o aguilhão que você enfia, o que fica. Não fica totalmente, mas fica. E esse aguilhão é provavelmente aquilo que vai me permitir fazer a relação entre poder e disciplina. Ou, como ele vai dizer, poder e domesticação. Ou, como nós vamos tentar enfrentar, poder e racionalização. A imediatidade do comando e a sua determinação clara, e de não admitir dúvida, e de não poder ser perguntado, não confere espaço para refletir. Está mais próximo da reação da fuga dos animais. Vem o sinal, sai todo mundo correndo. Você vai dizer que o animal pensa, o leão vem vindo. Portanto, não existe raciocínio imaginável na fuga de um animal. Você pode até criar uma transposição, fazer um desenho animado, uma historinha para criança, é aí que o cachorro percebendo, viu e tal. É óbvio que ele sai correndo pura e simplesmente. Você pode ver até uma lógica aí, mas não lógica nesse sentido de um antecedente e um consequente. Não aparece isso. No que ele chama de comando na sua raiz mais funda, que é a raiz animal. Quando você puxa dessa raiz um pouquinho para cima, e começa a perceber que as distâncias que não podem ocorrer agora, que portanto, que os pedidos de explicação ou as dúvidas que não podem ocorrer ocorrem, você tem que perceber na ordem os dois momentos. E os dois momentos, para explicar isso, são o impulso e o aguilhão. E o aguilhão que fica é que vai explicar um pouquinho uma das características do poder que o comando isoladamente não tem. O comando, se puxado por lado da força, não tem, que é a permanência. Nós vimos lá no exemplo no exemplo dos lutadores, que ganham aqui um movimento do outro, mas que se mobilizam também, que o auge da força é o mínimo de poder. Então, uma das características importantes do poder é a permanência. No aguilhão aparece esse elemento importante. Ele vai dizer no sentido que, falando das crianças, a força com que uma criança recebe ordens, tenacidade, até a fidelidade, quando ela guarda dentro dela aquele aguilhão que enfiaram dentro dela, aparece, por assim dizer, como às vezes como um mérito individual. A criança é até elogiada por isso.
boazinha, não? Educada. No entanto, diz o Canetti, se a gente olhar bem, não é bem assim. Não? A inteligência, o talento especial de cada um não tem nada a ver com isso. Embora a criança seja elogiada, não é por aí. Não? No fundo, diz a psicologia do Canetti, é um profundo pessimismo que ele manifesta. O que ele diz é, diante de uma ordem, toda criança, a ordem mais comum, não perde nunca, não perdoa nunca as ordens que recebe. Ele fica. Não? Isto é, usa uma palavra mais bonita. Não perdoa nunca as ordens com as quais foi maltratado. Não? Isso que é muito legal. Em função disso, ele vai dizer que se incomoda muito. E incomoda. E também a gente se pergunta como é que pode funcionar? Como é que tem crianças que são boazinhas, que são educadas? Como é que isso continua? E aquelas que não são boazinhas e são mal educadas? Como é que a continuidade de poder sobrevive nessa relação? Não? A resposta que ele dá é realmente uma resposta cruel. Ele diz: o único modo de você descravar o aguilhão recebido é cravar o aguilhão no outro. Não tem outro jeito. Como ele diz, somente a ordem executada é que deixa o seu aguilhão cravado em quem a cumpre. Né? Quem evita ordens não precisa armazenar as ordens. E como é que você faz para evitar ordens? Como é que você se livra de ordens? Passando a ordem para frente. Tira e joga na frente. É o único jeito. Em relação, a visão dele aqui é uma visão praticamente da educação militar. A gente pensa na educação militar contra, tem anedota sobre isso. O Marechal dá uma ordem para o general, que por sua vez dá uma ordem para o coronel, e assim vai até bater lá no recrutador. Que vira para trás e não tem mais ninguém para cá. Essas histórias são conhecidas. Em cima de se fazem piadas. Conta que no final não chuta o cachorro. Tem que se livrar daquilo. É um pouco o que ele, no fundo, nos está aqui dizendo. Bom, nós podemos entender, dizendo, que no fenômeno do comando existe um elemento, portanto, que resiste a qualquer forma de domesticação, resiste, portanto, se nós identificarmos o elemento de domesticação e racionalização, que é o momento do impulso. Mas como na ordem existe um outro momento, que é o aguilhão, e como esse aguilhão fica ou é passado pela frente, e aqui surgem as distâncias, surge o tema dentro dessa espontaneidade não racionalizada da ordem, da expressão do poder, o tema da racionalização, ou pelo menos da domesticação das ordens. E é nessa domesticação que nós vamos começar a perceber alguma coisa importante. A ordem de fuga, que contém a ameaça da morte, supõe a diferença grande. É um ruge, os centros correm, a diferença entre eles é notável.
Não? Quem não põe o outro em fuga, corre o risco de pôr o outro em morte. No caso dos seres humanos, é que vão aparecer coisas curiosas que têm uma ligação com a origem biológica e, ao mesmo tempo, vão explicar como é que aparece o elemento da racionalização aí dentro. A ordem que nós seres humanos as conhecemos, ela sofre, em termos do animal humano, a evolução, com a evolução. O Canet diz: a mãe manda no filho como o senhor manda no escravo. As mães que me perdoam. Não? Mas é poder. Os pais também. Os pais mandam as mulheres que nos façam, às vezes, escravos. Agora, o que a gente percebe, diz Canet, é que essa relação senhor-escravo, mãe e filho, ela sofre alterações. E essas alterações têm a ver aquilo com o que a gente chama de domesticação dos comandos. A domesticação é que vai, talvez, introduzir o termo racionalização. O que é preciso agora entender como é que ocorre essa racionalização, ou como é que ocorre a domesticação da ordem. Obviamente não pode significar que a ordem se tornou inócua, que a ameaça de morte se tornou risível. Isso não é domesticação. Isso é evitar a ordem, isso é criar problema, isso é conflito, etc. Não é isso. Como é que se dá a domesticação da ordem? O Canet levanta uma hipótese também cruel, é muito cruel. A domesticação se dá por uma espécie de suborno. Ele diz: a mãe suborna o filho do mesmo modo que o adestrador, o dono, suborna o cachorro. Cada vez que ele recebe a ordem, ele senta, depois ele ganha uma faca, ou ganha um docinho, ele sabe, ele diz, e é o que ele fala. Ele diz: não pense que a mãe não faça diferente. Não se esqueça que ela alimenta o filho. Nessa relação do alimento, há uma certa analogia com o que o dono faz com o cachorro. Aliás, existe muita gente que diz que o dono do cachorro é... O cachorro vê como o seu dono aquele que o alimenta. Relação fundamental. Não aquele que grita com ele. Não? Enfim. E aqui, diz ele, aparece um dado natural na relação do animal com o ser humano e do ser humano com o outro ser humano, da mãe com o filho, que precisa ser analisado, é isso que ele chama de suborno, para nós entendermos como é que começa a acontecer uma relação, uma domesticação, e depois racionalização, na relação de poder contida na ordem, contida no comando. Essa racionalização, que começa com a domesticação, vai ter a ver com um jogo que ele chama de suborno. É nesse jogo que aparece a possibilidade do poder ser racionalizado. E a ideia, agora sim, pode ser a seleção, você que fala, né? No respaldo, etc., começa agora sim a fazer sentido. Nesse jogo onde poder, impulso, aguilhão, distância e, portanto,
suborno, por entre aspas. Não? Esse movimento de suborno engendram uma estrutura onde vai ser possível dizer, domesticar. Por meio dessa domesticação é que nós vamos tentar falar em racionalizar.